Pai, assim, em nome de Jesus, em nome da equipe espiritual que dirige essa casa de amor, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome dos amigos, diretores espirituais dessa casa, na figura do seu José Tomazoni e tantos outros, nós iniciamos esse encontro de almas, de corações, de união, de confraternização e alegria. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos sair daqui hoje renovados em nossos sentimentos espirituais, fortalecidos, com os nossos corações cheios de esperança, de paz e de alegria. Que possamos ter uma tarde de crescimento e de renovação. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigados tantos irmãos queridos que aqui estão, trabalhadores espirituais, e aos irmãos homenageados que certamente estão conosco. Que assim seja. Vamos passar a palavra para o Arthur, que ele vai dar um recado e depois nós iniciamos o trabalho. Eu fiz essa foto contigo, tá? Bom, pessoal, todos estão aqui, sabem que nós temos um trabalho na caravana, no Natal. Primeiro, nós temos uma MERS, uma Vila Novo, Santa Teresa, que a gente tem lá trabalho de evangelização, tem a caravana do Evangelho no Lar todos os sábados, e tem no último domingo de cada mês nós temos um trabalho, que é o trabalho que a gente faz aqui, fazer uma conversa, tem um passe, tem leva comida, tem biblioteca. Então a gente tem um vínculo com a comunidade. A casa, o Espírita, tem lá um estabelecimento que diz anexo à Associação União Espírita. Esse trabalho é feito, que a gente sempre divulga, para convidar aqueles que tiverem disponibilidade de participar do trabalho. O trabalho é aberto para os trabalhadores. Para participar do trabalho, lá tem que ser trabalhador. Então a gente faz esse trabalho todos os anos, há mais de 30 anos que a gente trabalha naquela comunidade. Nós temos então no encerramento do ano a caravana do Evangelho no Natal. E aquele elemento que a gente faz, que a gente leva um mimo, que são as balas, são os pirulitos, são um panetone, mas o trabalho, o cunho do trabalho, o modo de trabalho é espiritual. A gente só leva para fazer o sentido do trabalho, ele é espiritual. Então a gente convida para sempre essa renovação. Tem também daí um trabalho que é os volantes, que são feitos também com um grupo de trabalhadores que precisam já ter feito um morro uma vez para depois participar. Também isso é um trabalho diferente, que é um trabalho que é feito com morador de rua, que não se tem um vínculo com o morador, até porque uma hora ele está num lugar, tem no outro, então não tem como ter vínculo, mas tem o vínculo com a comunidade da rua. Tá? Então também esses trabalhos, dois trabalhos que tem, a gente prepara tudo com aquelas questões das doações que a gente sempre faz, e a campanha de doação, de bala, pirulito, de bombom, porque panetone nós já temos, então basicamente isso, tá? Todinho também, que é os moradores de rua, para fazer essa distribuição. O que a gente está colocando para você? Estão convidando, reforçando o convite, divulgando esse trabalho, que é nosso, que é da casa, e também para dar assim, um esclarecimento, que é uma comunidade carente, que são irmãos nossos que nos proporcionam um aprendizado e a complementação daquilo que a gente estuda aqui, que é a doutrina, que é o exercício do amor, o amor a Jesus, o amor da nossa reforma íntima, da nossa mortificação interna, e da gente juntos construir um mundo melhor. Então a gente considera, porque para fazer o trabalho novo, a gente sempre dá umas dicas que para não, umas coisas assim, que seja adequado. Então, em primeiro lugar, calçado, os dentes,
porque morro é morro, né? A roupa, quiser vir bermuda, não é short, né? Bermuda, tem uma roupa discreta, né? Um boné, por causa do sol, vai estar, esse sol que nós estamos enfrentando aí, né? Então essa, uma água, carregar uma água para se hidratar, para ter, e uma vestimenta leve, né, modesta, que não precisa ter ostentação, não precisa ter nada, está adequado para o trabalho, certo? Esse trabalho, então, ele é feito daí, no dia 23 de março e dezembro, faz a montagem dos kits, fica tudo pronto, montado para o dia 24 às 16 horas aqui tem a concentração que nós estamos fazendo aqui, se organizam os grupos, se organiza todo o trabalho, e a partir daqui a gente sai, vai para o morro, vai para os volantes, e o trabalho encerra, começa às 18 horas e se encerra às 20 horas, com uma prece, daí faz uma prece de encerramento no morro, lá dispersa, todos daí vão para os seus lares, vão buscar aí as suas ocupações, cumprir os seus compromissos que tem, com certeza. Então esse é um esclarecimento que a gente faz, coloca o trabalho assim, né? Eu gostaria que eu tenha eu vou ser o carrasco do tempo, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho, tá? Porque pedir a colaboração, nós fazemos parte do grupo de estudo da casa. Nós temos disciplina para começar o trabalho, para terminar o trabalho, nós trabalhamos com a espiritualidade e esse compromisso a gente faz diuturnamente aqui dentro da casa. Então eu vou pedir que aqueles que ainda não colocaram o trabalho no projetor que vão precisar ter, que não vai ter mais sequência, que daí vai ser sai um, entra outro, sai um, entra outro. Vai ter uma ordem, então assim, vai ter o primeiro grupo, o segundo grupo já fique preparado, quando terminar, vai te dar um start e já começa aquele. Termina um personagem e começa o outro. Né? Então, pra gente, eu conto com a colaboração de vocês, e eu quero passar desapercebido aqui no meu trabalho de carrasco do tempo. Então, eu peço essa compreensão para vocês. Dá uma lida na ordem. Tá, então vou. E a Sandra que depois falar. Aí a Sandra, eu só estou falando essa parte da caravana e essa parte do que eu tenho que fazer. E outra coisa é o seguinte, essa semana teve o encerramento dos grupos. E os dois grupos, a partir dos dois grupos de terça e de quinta, aqui nós estamos aqui, dá para contar os números físicos. Eu não sou vidente, mas eu tenho certeza que isso aqui está abarrotado dos irmãos, os homenageados que vão ser comentados aqui, e de todos os trabalhadores que disseram para nós que vão estar aqui. E eu tenho certeza que eles estão aqui. Então nós vamos conversar com esse ambiente, né, dos dois planos, nós aqui tentando manter a casa que eles nos legaram e a receber bem de braços abertos todos esses irmãos que proporcionam para nós e abrir os caminhos que hoje nós estamos fazendo aqui com muita aplicação e com muita disciplina. Então é isso aí, ó. O meu tempo, sobrou 1 minuto. Sandra está com a palavra. Muito obrigado. Para iniciar o nosso encontro, essa tarde, eu tenho um pedacinho do prefácio do Evangelho do Espírito de Verdade. Diz assim: os Espíritos do Senhor. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda parte, por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu soam como sons de trombetas,
e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, do Espírito de verdade. Então nós pedimos a esses espíritos, luzeiros, amigos que estão conosco, que nos auxiliem nessa tarde, para que seja uma tarde de grandes realizações espirituais, para que a gente cresça em sentimentos, em renovação, né? E que esse evento seja, além de uma confraternização, né? Além de uma união, que somos todos nós, mas que ele seja uma oportunidade da gente recuperar a nossa memória, né? Porque é importante a gente falar, né, desses que nos antecederam, desses espíritas que nos antecederam, porque eles desbravaram um caminho que a gente nem sequer percebe e conhece, né? Se hoje a gente tem uma estrada, né, linda, florida, né, pavimentada, no passado eles não tiveram isso. Eles quebraram pedra mesmo, tiveram que plantar sementinhas em meio à poeira, às lutas, às dificuldades. Então, e não podemos então perder, né? Não queremos aqui endeusar ninguém, né? Que não é da doutrina espírita que se endeusa ninguém, mas queremos recuperar, né, a gratidão, né? A gratidão e o reconhecimento por toda essa tarefa que nos antecedeu. Então, a ideia, quando nós nos reunimos para contar esse trabalho, nós pensamos, além de trazer esses nomes, para a gente reviver esses grandes exemplos, pensamos também em homenagear aqueles que fundaram a nossa casa, aqueles que nos antecederam na nossa casinha, né? Então, nós, numa orientação espiritual, estávamos preparando alguma coisa assim, em homenagem ao seu José Tomazoni, né? E que foi um trabalhador desde 1930, né? E foi tesoureiro, secretário, vice-presidente, presidente, e quebrava pedra, tijolo, limpava, fazia de um tudo, né? Porque naquela época era mais ou menos assim. Então, nós pensamos em homenagear o seu José, e aí saiu uma orientação dele, né? Que ele não queria homenagem nenhuma. Olha aí, ó. Então, ele nos disse assim que tudo que ele fez, né, no tempo dele, né, foi feito em grupo, né? Foi feito com os companheiros todos, né? O trabalho é em grupo. Então a gente vê muito isso, né, na espiritualidade, que todo o trabalho com Jesus é em grupo, né? Nós não somos nada, não existe individualidade no trabalho com Jesus. Tem que falar mais. Gente, vou ter que correr. E aí, tá. E aí, assim, né, nós pegamos então algumas questões, uma trajetória da União, que a União foi fundada em 1925, como todos sabem, e é interessante que a gente foi vendo que aqueles fundadores da União, eles foram também, na sua época, eles participaram da fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eles participaram do movimento do Dias da Cruz, do Ateneu,
Então, assim, era um grupo de irmãos, né, plantando as sementinhas, de jardineiros, plantando as sementinhas do bem em vários pontos. É fantástico isso. Inclusive, um dos fundadores da União Espírita, né, seu José Pompílio, ele foi um policial, só para a gente, assim, uma curiosidade, né? Ele foi um policial e, na época, em 1925, a União, o Dias da Cruz já tinha 10 anos. E esse senhor, ele participou da fundação da federação e ele viu na rua mendigos morrendo na época. E o que ele fez? Ele falou com o prefeito da ocasião e conseguiu na prefeitura um pavimento e conseguiu 20 camas para acolher o morador de rua. A partir daí surgiu o trabalho. E aí o irmão Mário Matos, né, levou junto com esse José Pompílio, levou esse trabalho aos moradores de rua aos Dias da Cruz. Então, e esses irmãos, José Pompílio, Mário Matos e tantos outros, que fundaram essa União Espírita na época, e tinha o objetivo de trazer palestrantes de fora, do Rio de Janeiro, né? Então a União nasceu assim, só que não era aqui, iniciou no Clube Cacheral, depois foi para Andradas, bem ligeirinho, né? Depois foi para a República, e assim em 1930, né, marcou essa casa, esse local aqui, né? E o seu José Tomazoni, que até então era secretário, né, tesoureiro, passou a ser presidente, né? Então, assim, o seu José não me puxou as orelhas, né? Nós queremos agradecer a ele o imenso carinho e o que o seu José tinha, e todos os daquela época, é o exemplo, né? É o ser, assim, é aquela postura, né, que é encantadora, né? Então, seu José, obrigado, seu José Tomazoni, seu Adão, seu João, por favor, me ajudem, seu Pedrinho, seu Júlio, Dona Herotilde, seu Arthur, Dona Emília, seu Armando, Dona Zoraide. Enfim, olha, um grande abraço a todos vocês que aqui estão, sempre conosco, não só nesse dia, né? E possamos fazer jus a esse nome, União Espírita, tendo uma tarde muito agradável, de muito amor, de muita confraternização. Agora eu vou passar para o Maurício, que o Maurício vai fazer as chamadas dos grupos, vai orientar, e o meu tempo já foi. Ainda tem um minuto. Eu tinha uma outra coisa para contar. Tá, então assim, eu vou chamar o grupo da Regina, que vai falar sobre a personalidade Antônio Gonçalves da Silva, que é Batuíra. Tá? Então, Batuíra nasceu em 19 de março de 1839. Regina, Vilmar, Daniel, Kátia, Sônia, Regina, Carmen, João, Renato, Lise, Bruno, Ana, Sandro e Maurício. Nós vamos fazer uma troca na ordem da Sandra e do João, porque o João está em viagem, né? Vai chegar em cima da hora, e o grupo da Sandra tem um componente que vai cantar ainda hoje. Então a gente vai dar uma troca aí na frente. Bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todos. Vocês já ouviram falar sobre Batuíra?
a ilustre personagem da doutrina espírita. No encontro de hoje, nós vamos apresentar uma pesquisa feita sobre esse homem que foi um dos pilares do espiritismo no Brasil. Nascido no velho continente no século XIX, aqui se estabelece e ainda jovem cria raízes e desenvolve um trabalho a serviço da caridade. Está na história do Espiritismo. Antônio Gonçalves da Silva, ele nasceu em 19 de março de 1839, na freguesia de Águas Santas, aldeia próxima à cidade do Porto, em Portugal. E aos 11 anos de idade veio para o Brasil. Aqui chegando, ele foi primeiro para o Rio de Janeiro, que era então a capital do Império. Depois ele se transfere para a província de São Paulo, no interior, em Campinas. Mais tarde ele vai então para a cidade de São Paulo, onde ele se estabelece definitivamente. A cidade de São Paulo, nessa época, em 1875, contava mais ou menos com 30 mil habitantes. Uma apresentação quem vai nos contar mais sobre essa história é a nossa repórter Marta, que recolheu vários depoimentos sobre esse grande personagem da história do espiritismo no país. Sim, o que sabemos de Antônio da Silva que ao chegar de São Paulo, à cidade de São Paulo, vindo do interior em 1875, trabalhava como entregador de jornal na província de São Paulo. De casa em casa, muito ativo, extrovertido e sempre correndo de lá para cá, recebeu o nome de Baguio, nome de uma ave muito ligeira, de voo rápido, que vivia à beira dos lagos. Desde então, este apelido foi incorporado ao seu nome. Eliane, o que você pode nos dizer mais sobre a vida de Baguira? Ele era empreendedor, interessou-se no comércio de fumo, fabricando artesanalmente charutos e vendia, o que lhe trouxe relativa prosperidade. E com os recursos assim enviados, adquiriu diversos lotes de terrenos desvalorizados no caminho do lava-pés, onde ergueu a sua residência e ao lado uma rua particular com casas que alugava aos humildes, que atualmente se denomina Rua Espírita. E só para ilustrar, essa região que era um caminho circular que levava os paulistanos da vila para Santos e vice-versa, era um mar só na época das chuvas. Em um ponto, os viajantes paravam num pequeno córrego e lavavam os pés para chegar à vila, para que ao entrar na igreja não sujasse a igreja. O interessante é que todo o trajeto eles faziam descalços, só colocando suas botas ao entrar na igreja. Hoje, a rua Lava-Pés ainda existe, região do bairro Campo-Sim, que é conhecida como uma das ruas mais famosas da antiga São Paulo. Rosana, pode nos falar um pouco sobre o teatro da Rua Cruz Preta? Baguira, ajudando as suas economias e com alguns amigos, ele montou um teatrinho nos fundos de uma taverna na Rua Cruz Preta, hoje no Instituto Baiuca, no centro de São Paulo, onde vários atores, digamos assim, fizeram sua estreia de forma amadora, inclusive o próprio Baguira. Cabe ainda salientar que Baguira foi uma pessoa idealista e de espírito humanitário. Partidário da causa abolicionista, abrigava em sua casa escravos forageiros e de lá só saíam de posse da respectiva carta de alforria, que lhes concedia um direito de liberdade. Ao abraçar a doutrina espírita, dedicou-se ainda mais de corpo e alma ao socorro dos aflitos e necessitados. Aos doentes atendia com recursos de homeopatia, oferecidos muitas vezes em sua própria residência, um misto de albergue, asilo, hospital, farmácia e escola, e onde divulgava também os princípios espíritas. Vale lembrar que ele recolhia os doentes e os
desamparados, infundindo-lhes a fé necessária para poderem suportar suas provas terríveis. Quem chegasse à sua casa, fosse quem fosse, tinha cama, mesa e medicação. Nádia, qual a importância de Batuíra para a doutrina espírita? Batuíra foi uma importante personalidade do espiritismo brasileiro. Em 25 de maio de 1890, fundou o jornal Verdade e Luz, que ele próprio compunha e imprimia, destinado à divulgação doutrinária, e que alcançava à época a notável tiragem média de 5.000 exemplares. Além disso, proferia conferências espíritas em diversas cidades, criando grupos espíritas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Batuíra também fundou a livraria editora Espírita, onde era impressor e tipógrafo. E junto com outros convidados na época, ele, na capital paulista, fundou em 24 de maio de 1908 a União Espírita do Estado de São Paulo, onde federaria todos os centros e os grupos existentes no Estado. Silvia, pode-se acrescentar mais alguma coisa à vida de Batuíra? Sim, ele era também médium curador, fazendo suas curas em caráter físico e espiritual, que obtinha águas purificadas e passes magnéticos aplicados. O que não podemos deixar de dizer é que Batuíra, um homem de generosidade imensa, abriu mão de seus bens em favor dos necessitados, com destaque para a doação de sua casa no Lava-Pés, para servir como sede da instituição beneficente Verdade e Luz. Batuíra era um homem baixo, incomunicado, usava longa barba e cobria o peito amplo. Um homem de costumes simples, alimentava-se apenas de hortaliças, legumes e frutas plantadas no quintal de casa. Casou-se 2 vezes, teve um filho com Carlos Leão e desencarnaram precocemente. Agradecemos então a este grupo de pesquisadores e voltamos ao nosso estúdio com Maria Lúcia e a Lê. Com vocês. Bom, Batuíra, ele desencarna em sua casa aos 69 anos de idade, no dia 22 de janeiro de 1909. Toda a cidade de São Paulo se comove muito com a morte dele, porque ele era muito conhecido pelos seus atos de bondade, enfim, por tudo aquilo que ele fazia, né, de bom pelo povo da volta dele. Ele trabalhou muito em vida, seguindo os exemplos de Jesus, com fonte de energia, acendendo luz por toda parte. E assim, então, obrigada por nos assistirem, e agora fiquem com um poema ditado. Antes eu queria agradecer, tá? Antes da gente encerrar, a gente quer agradecer a esses pesquisadores, a nossa repórter Magda, né, por ter nos apresentado esse personagem que foi, assim, muito importante, sabe? O trabalho dele para o progresso do espiritismo no Brasil. E agora a gente fica com um poema. Um poema, então, ditado por Batuíra, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Obrigado a todos. Se trabalharmos, Se nos dispusermos a trabalhar servindo sempre O esquecimento de nós mesmos, todo ódio se converterá em amor, Todo sofrimento se transubstanciará em alegria. toda lágrima se fará bênção, toda aflição se erigirá por ensinamento. E toda sombra se transformará em luz para sempre. Parabéns para o grupo 9. O próximo agora é o Plumar. Depois do Plumar, o Daniel, já estão se ajeitando dos sabores. Manuel Filomeno Batista de Miranda nasceu em 14 de novembro de 1876 em Jangada, município do Conde, na Bahia. Ele foi grande em sua conduta e modéstia. Aos 38 anos, foi cismado por uma enfermidade persistente, e tendo recorrido a diversos médicos,
José, nesse quadro positivo, foi curado pelo médico Saturnino Favila, na cidade de Alagoinha, com passas e água fluida, liquidificada, complementando a cura com seus remédios da flora medicinal. Nesta época, vindo a Salvador, conheceu José Petitinga, presidente da União Espírita Baiana, e o convidou a frequentar essa instituição espírita. A partir daí, Filomeno de Miranda interessou-se pelo estudo e pela prática do espiritismo. Tornou-se um dos mais firmes adeptos de seus ensinamentos. Fez parte da diretoria da União Espírita Baiana desde 1921 até o dia da sua desencarnação, em 14 de julho de 1942. Também presidia as sessões mediúnicas e trabalhos do Grupo Fraternidade, sempre muito empenhado em tratar as obsessões. Publicou-se em o seu nome as obras Desenho do Espiritismo da Bahia e excertos que justificam o Espiritismo, além do folheto Por que Sou Espírita, em resposta ao padre Humberto Roller. No livro Semeador de Estrelas, de sua limitada ajuda, Valdo Franco nos conta como iniciou o seu relacionamento com Manuel Filomeno. No ano de 1950, Chico Xavier psicografou para mim uma mensagem ditada pelo espírito José Petitinga e no próximo encontro uma outra mensagem ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Divaldo continua o seu relato dizendo: quando Filomeno chegou ao mundo espiritual, foi estudar em mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Convidado por Joana de Ângeles para fazer a sua contribuição em torno da mediunidade, da obsessão e da desobsessão, Filomeno ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalhos que mais tarde iria juntar em livros. As obras de Manuel Filomeno, psicografadas pelo mediunidade pelo Nova Nos Bastidores da Obsessão, Milhões Perdidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Tramas da Vida e da Morte, Trilhas da Libertação, Tormento da Obsessão, Sexo e Obsessão, Entre os Dois Mundos, Encontro com a Vida, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Transição Planetária, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Sob a inspiração de Filomeno, foi criado no mês de maio de 1990 o projeto Manuel Filomeno de Miranda, para dar apoio e treinamentos aos integrantes da área mediúnica dos centros espíritas. A equipe atual do projeto é composta por José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves, sendo essas pessoas membros do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. Convivendo no trabalho doutrinário diariamente por mais de 45 anos, ficou fácil desenvolver o programa e levá-lo adiante com excelentes resultados. A abrangência das suas atividades envolve as publicações, reuniões mediúnicas, Vivência Mediúnica, terapia pelos passos, qualidade na prática mediúnica, atendimento fraterno, passes, aprendendo com os espíritos, estudando o livro dos médiuns. O 8º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Gramado de 1º a 4 de outubro deste ano, cujo tema era o amanhecer de uma nova era, colhendo esperanças e consolações, foi uma sugestão do benfeitor Manuel Filomeno. Através do médium Divaldo, o mentor espiritual sugeriu o tema central e os subtemas para desenvolvimento, estudos e debates. Em sua obra Amanhecer de uma Nova Era, o espírito Manuel Filomeno de Miranda traça orientações aos espíritos nestes tempos de transição planetária, especialmente quando diz:
A missão do Espiritismo é a de conduzir as consciências aos irreprocháveis cultos do dever, tendo o amor como diretriz segura e insubstituível, o que não implica a aceitação dos disparates apresentados pelos insanos, mas coragem para divulgar e viver o bem em todas e quaisquer situações, trabalhando-se pela ordem e pelo progresso, tanto individual quanto coletivo. O nosso labor na esfera da espiritualidade será completado pelos espíritas conscientes, sem dúvida, por todos os cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos de honradez. O bem que se faz é a conquista que se logra em paz interior. Manuel Filomeno de Miranda. Telespectadores, o nosso programa de hoje vai falar sobre grandes médiums do nosso tempo. E a nossa médium de hoje é a Zilda Gama. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a biografia dessa grande médium e sua importância. A trajetória de Zilda Gama na divulgação do Consolador Prometido, ela começa a se dar em duas encarnações. E começa em Paris, quando ela encarna como Leopoldina, filha de Victor Hugo, no início do século XIX. Victor Hugo, só para ilustrar, aquele famoso escritor francês, autor de Os Miseráveis, do Conde de Monte Cristo e Corcunda de Notre Dame. Como filha de Victor Hugo, ela tinha o nome de Leopoldina e nasceu no ano de 1824. Ela veio então a falecer aos 19 anos, afogada no rio Sena na sua lua de mel. Essa tragédia, então, na vida de Victor Hugo teve um impacto muito grande, como não poderia deixar de ser. E a partir daí ele começou então a frequentar reuniões mediúnicas, e que foram inclusive registradas no livro As Mesas Girantes de Gerson, em 1855, que antecedeu inclusive a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que é de 1857. Nessas reuniões, então, foi possível os primeiros contatos do Victor Hugo com o espírito da sua filha desencarnada, Leopoldina. Após isso, então, ele foi chamando a atenção da sociedade para os fatos dessa então nova doutrina, o Espiritismo, que nos ensina sobre os sofrimentos e provas por vezes compreendidos, podem nos trazer mais tarde contribuições e grandiosas contribuições. Mas como a tarefa que é confiada aos trabalhadores da Boa Nova precisa ser terminada, ela reencarna em seguida, em 1878, como Zilda Gama, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e logo de cara ela já perde os pais e assume a criação de 5 irmãos, e logo mais 5 sobrinhos órfãos. E é então para a cidade de Juiz de Fora, terra natal da médium Zilda Gama, que vamos com a nossa repórter Elizabeth acompanhar fatos marcantes da sua trajetória. Contigo, Beth. Estamos no centro da cidade com o nosso entrevistado, que conviveu com pessoas ligadas à médium e traz informações interessantíssimas sobre sua formação profissional na área da educação. Ela foi professora primária, diretora de escola e mais tarde secretária de educação. Em 1931, o Brasil passava por um movimento intenso sobre os direitos femininos. Ela foi autora de uma tese aprovada no Congresso Nacional sobre o voto da mulher. Depois ela ainda se tornou jornalista, escrevendo para jornais de grande circulação, entre eles o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Bem, as atividades de maior complexidade dentro desta grande nacionalidade foi, de fato, o desempenho da função mediúnica. Por isso, vamos com o nosso outro repórter saber mais sobre a obra dessa grande médium. Boa tarde, nós estamos aqui hoje com Kátia Goulart, que é responsável pelo acervo e pela obra de Zilda Gama. Então ela vai nos trazer informações muito significativas e importantes sobre o trabalho mediúnico que ela realizou e também sobre as obras que ela psicografou. Quais foram elas, Kátia? Primeiramente, boa tarde. A Zilda, dos Prêmios de Médicos de Cívica, recebeu ainda cedo mensagem de seu pai e de sua
foi na sombra e na luz. Posteriormente veio do Calvário infinito, redenção, dor suprema, solar de Apolo, na seara bendita e almas crucificadas, todas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Realmente é um trabalho bastante significativo este de Cida Gama. E é por isso que lá no estúdio nós temos uma surpresa. Com essa surpresa, eu acredito que é a encenação de um dos trechos da obra Almas Crucificadas de Vitor Hugo. O livro Almas Crucificadas trata da reencarnação, levando a região da Dalmácia no término das cruzadas. Os personagens vivem com lenços de dor, buscando resgatar o passado de Denise. Cláudio, Marcelo, Dioneia, seus pais e amigos são envolvidos nas tramas do passado e tomam decisões que vão definir seus futuros. Marcelo e Dioneia são casados e felizes, mas a beleza de Dioneia desperta o desejo de Cláudio, amigo de infância de Marcelo, uma história de reencarnação e resgate. Senhora, não percebes que és tu a causadora do meu padecer, cujo desenlace será trágico? Como, senhor? Não é possível. Essas tuas palavras me atormentam. Eu tenho sido uma amiga sincera, ajudando-lhe nas dores morais. Como posso ser a causadora disso? És a alma viva mais perfeita que conheço. E por isso, acho que não vou conseguir superar isso. E ademais, já pertence a outrem. Não, senhor. Não, senhor. Como retribui dessa maneira a amizade sincera e o afeto do seu amigo Marcelo? Não há tempo para digressões filosóficas. Da tua resposta depende a vida de muitas criaturas. Ademais, sabes que sou muito mais rico do que teu esposo. Não. Não é pelos cofres de Marcelo que eu amo. Eu amo sim pelas suas qualidades morais. E mesmo que não o amasse, seria eternamente grato pelo carinho, pelo aconchego e pela família que temos. Cláudio luta com a própria consciência, até que o desejo e a inveja da felicidade do amigo vencem. Cláudio e Marcelo conversam. Caro amigo, não existe loucura do bem. É por isso que Jesus não era louco. Os loucos, os alucinados, estão de alguma forma associados à perversidade. E Jesus só queria o bem da humanidade, só queria nos trazer benefícios. Não me julgues um perverso, Marcelo. Tu sabes muito bem que fui criado por pais que me ensinaram a não cobiçar o alheio. Esta vida é que tem me mostrado maldade, ambição. O bom é o louco, e como tal é humilhado, apedrejado, assim como foi Jesus. Esta é a verdade que os séculos confirmam, meu pai. Tens razão em parte, meu amigo, e até concordaria contigo. Mas a verdade é que essa existência se assemelha a um breve relâmpago. Muitas outras existências virão. Acredita, amigo, temos a eternidade pela frente. Utopias filosóficas, Marcelo. Vamos, amigo, reflete comigo. O futuro é um reflexo do nosso passado. Colheremos amanhã o que semeamos ontem. Talvez isso nos conforte o coração, nos explique por que tantas injustiças, tantas enfermidades, tantas dores. Marcelo, estás mesmo infinitamente mais evoluído do que eu, pois eu prefiro ser o algoz do que a vítima. Nesse instante, Cláudio luta pela própria consciência. Covarde, indigno é o que sou. Fazer isto, tramar um plano terrível, necessito ser exterminado antes que assassine meu amigo leal e verdadeiro para tomar o seu mais precioso tesouro, sua esposa. De repente, Cláudio ouve um gemido, um choro reprimido. Quem chora aí? Será mesmo que existe vida após a alma? É você, mamãe? Se és tu, diga-me alguma coisa para que eu entenda que o espírito sobrevive à extinção da matéria. Uma janela bate. Ele olha e nenhuma está aberta. Nenhuma janela está aberta.
Que me importa esta tal de sobrevivência da vida após a morte? Nada afugentará do meu cérebro o plano já concebido. Cláudio! Meu amigo Cláudio, por que me feriste? Se você quer saber a continuação dessa história, leia Almas Crucificadas. O próximo grupo é o da Regina. Boa tarde. Nosso grupo vai apresentar a vida de um grande vulto da história do Espiritismo, conhecido como o grande apóstolo da caridade. Eurípides Barça Novo. Nascido em 1º de maio de 1870, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Filho de Hermógenes, seu Mojico e de Dona Jerônima, Dona Amélia. Foi o terceiro filho de numerosa família de 15 irmãos. Menino Francino teve uma infância pobre. Desde pequeno já dava sinais de bondade e preocupação com as pessoas necessitadas. Cedo se manifestou nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, a ser conquistado naturalmente nas experiências de vidas pretéritas. Aos 6 anos já trabalhava com seu pai na estação de trem. E toda gorjeta que ganhava, carregando malas, dava à sua mãe para os dias de maior dificuldade da família. Aprendeu a ler e escrever muito cedo e quando foi estudar no Colégio Miranda, logo se tornou instrutor da turma, sendo mais tarde promovido a professor. Ainda jovem, ajudou a fundar o Grêmio Dramático Sacramentano, onde figurou como ator, local em que eram apresentadas diversas peças clássicas. Nessa mesma época, teve acesso à vasta biblioteca de livros de medicina e homeopatia, absorve grandes conhecimentos e monta, junto com amigos, uma farmácia onde a medicação era distribuída gratuitamente aos pobres. Ao sair do colégio, em 1901, abre a Gazeta de Sacramento. Com 22 anos, junto com pessoas influentes da região, funda o Liceu Sacramentano, onde se tornou professor de diversas matérias, entre elas o francês. Respeitável representante político de sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paula. Nessa época, recebe do padre Maia, vigário da Igreja Matriz, uma Bíblia, para ler com algumas recomendações, pois leigos não tinham acesso ao livro sagrado. Lendo a Bíblia, levanta suas primeiras dúvidas a respeito da passagem do Sermão da Monte. Procurando entender melhor as bem-aventuranças, ele busca respostas em Padre Maia, que não o satisfazem. Em 1903, com 23 anos, se tornou vereador após muita insistência de amigos, ocupando assim, nessa época, 4 postos simultaneamente: jornalista, professor, vereador e secretário. Paralelo a tudo isso, familiares que moravam na cidade de Santa Maria, a 14 quilômetros do Sacramento, adeptos da doutrina espírita, realizavam sessões mediúnicas desde 1900, no Centro Espírita Fé e Amor, junto à casa do senhor Mariano, tio de Eurípides. Eurípides
de família religiosa e cumpridor de suas obrigações para com o catolicismo, preocupava-se com o que acontecia na casa de seu tio. Mas tudo começou a mudar. Quando o senhor Mariano foi visitar a família em Sacramento e presenteou o sobrinho com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides leu demoradamente a obra e assimilou conceitos novos sobre a vida, a morte, a reencarnação e o destino do ser humano após a morte. Tudo isso abalou sua alma estudiosa e sequiosa de conhecimento. Depois disso, Eurípides foi à cidade de Santa Maria ver de perto o trabalho do grupo espírita, a convite de seu tio. Assistiu à primeira sessão mediúnica e mentalmente pediu que fossem esclarecidas suas dúvidas sobre as bem-aventuranças. E, para sua surpresa, ouviu, por intermédio de um humilde médium, uma mensagem em francês. O espírito se identificou como João Evangelista e o esclareceu sobre o maior código de consolação da humanidade. Após alguns dias, na segunda sessão, por meio de seu tio Mariano, em transe, ouviu as primeiras e inesquecíveis palavras de Dr. Bezerra de Menezes, que o saudou alegremente. A seguir, noutra incorporação, ouviu Eurípides, surpreso, uma comunicação de seu espírito protetor, São Vicente de Paula, que lhe fez revelações do seu passado espiritual e da nova missão que deveria desempenhar. Despertado e convicto, converteu-se sem delongas e sem esclarecimentos. Numa atitude sincera, ao retornar à cidade de Sacramento, procurou o Padre Maia e colocou à disposição o secretário da Irmandade. Repercutiu estrondosamente tal acontecimento entre os habitantes da cidade e entre membros de sua própria família. Com serenidade, suportou todas as pressões. Mas ao contar para sua mãe sobre a sua decisão, ela caiu em nova crise. Neste momento, Eurípides percebeu que a doença que a fragilizou durante anos era obsessão. Ele viu o espírito que a perturbava e, em companhia de seu tio Mariano, evocou tal espírito e, ao afastá-lo de sua mãe, conseguiu a cura tão desejada da enfermidade antiga. Nessa época, iniciou Eurípides suas pregações públicas na periferia de Sacramento, falando aos pobres e enfermos, como outrora fizera nos primórdios do cristianismo. Enquanto sua voz crescia e o povo ouvia comovido a boa nova do Espiritismo, a igreja se esvazia, provocando a ira dos padres e beatos. Eurípides começou a sofrer pressões de toda a ordem e impiedosas perseguições. Nessa época que começou a desabrochar várias faculdades mediúnicas. Psicografia, psicofonia, vidência e bicorporeidade. E, em especial, a de cura, despertando-o, assim, definitivamente para a vida missionária. Persistiu lecionando e, entre matérias, incluiu o ensino do Espiritismo, provocando a ira dos pais que o procuraram pedindo que recuasse. Mas como ele não cedeu, retiraram seus filhos um a um. Eurípides, ao ver os últimos alunos saírem do colégio, sentado em sua sala de aula, chorou, não de revolta, mas de tristeza por não ser compreendido. E neste momento, a espiritualidade, usando de sua mediunidade mecânica, o fez escrever uma mensagem, dizendo que o colégio não deveria ser fechado, porém, o nome deveria ser alterado para Colégio Allan Kardec. Mas, sem dinheiro, assim o fez, só 2 anos depois, em abril de 1907. Com uma pedagogia avançada até pelos dias atuais, ensinando e desenvolvendo a parte intelectual e moral de seus pupilos, os alunos retornaram um a um e seu colégio se tornou referência na região. Na noite de 27 de janeiro de 1905, fundou em sua residência o Grupo Espírita Esperança e Caridade, onde se realizava grande trabalho de doutrinação e esclarecimento de espíritos endurecidos. Pela mediunidade, recebe de Dr. Bezerra com o receituário, promovendo o completo restabelecimento de muitos doentes. E através da supervisão desse grande espírito, realizou as primeiras cirurgias sem asepsia prévia ou anestesia. Foi o primeiro médium a usar esse procedimento no Brasil. Suas curas e a produção de vários fenômenos
fez com que fossem atraídos para Sacramento centenas de pessoas de outras paragens, as quais Eurípides atendia com carinho e ninguém saía sem algum proveito. No mínimo, o lenitivo da fé e a esperança renovada, ou quando merecido, o benefício da cura, através dos bondosos benfeitores espirituais. Nessa época, recebe carta de todos os cantos do Brasil, solicitando receituários e remédios, o que aumentou a ira de seus perseguidores. Em 1917, o acusam de exercício ilegal da medicina. Fato que causou grande apreensão e sofrimento nos espíritas de Sacramento. Mas depois de um ano de idas e vindas, não encontrando juiz que o quisesse julgar, o tal processo é arquivado e o réu impronunciado. Em 1918, a epidemia da gripe espanhola que assolou o mundo chegou à cidade de Sacramento, conforme previsão feita pelo próprio Eurípides. Instalada a pandemia, desdobrou-se dia e noite a cabeceira dos enfermos, ajudando centenas de pessoas pobres. Esgotado fisicamente, contraiu a gripe, acometido de febre insidiosa que o leva ao leito. E Eurípides percebe que havia chegado o término de sua missão aqui na Terra. No dia 1º de novembro de 1918, às 18 horas, rodeado de parentes e amigos, ele retornou à pátria espiritual, legando à posteridade o exemplo de uma vida dedicada integralmente à vivência do amor e à prática da caridade. Obrigada, Eurípides. Boa tarde, somos do grupo de estudo mediúnico das segundas-feiras às 19 horas, com a coordenadora Carmen Suzano. Nós vamos apresentar os principais fatos da vida de Francisco Spinelli. Spinelli encarnou na província de Salerno, na Itália, no dia 31 de dezembro de 1893. O seu lar era extremamente humilde, filho de José Francisco Spinelli e Amália Landi. Em 1896, seu pai deixou a família na Itália e veio para o Brasil, em busca de fortuna, radicando-se na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Francisco Spinelli foi muito dedicado aos estudos. Aos 9 anos, iniciou o curso de alfaiate. Desde a infância, já demonstrava forte sentimento religioso. Spinelli, em 1911, chega ao Brasil com a idade de 18 anos para residir na cidade de Vacaria. Veio acompanhado de sua mãe Amália Landi e de seu irmão Domingos, que tinha 16 anos. O objetivo era encontrar o seu pai, José Spinelli. Francisco Spinelli iniciou a vida profissional no Brasil como alfaiate. O anúncio da sua alfaiataria dizia: Alfaiataria Francisco Spinelli, cita a rua Silveira Azevedo, próximo à Casa Comercial do Cacheiro. Nessa alfaiataria executa-se com capricho qualquer trabalho concernente à arte. Chegou o último figurino norte-americano. Preços módicos, mas há dinheiro. No ano de 1918, Spinelli estava residindo na cidade de Contado. Numa viagem a Porto Alegre, adquiriu as obras clássicas de Kardec, passando a estudá-las com afinco. Na sua vida profissional, atuou em diversas áreas, executando funções públicas, assim como também na iniciativa privada. Na condição de autodidata, atuou na advocacia. A sua situação como advogado foi regularizada em 10 de agosto de 1936, passando a integrar a OAB, profissão que exerceu até o desencargo. Atuante no Centro Espírita Amor de Jesus, presidente da instituição por 2 ocasiões, participou das caravanas do Evangelho na região serrana, usando como transporte o lombo de mulas. Em 26 de março de 1938, foi eleito por unanimidade como representante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FERGS,
na região de Bom Jesus. Em 1945, Spinelli transfere-se para Porto Alegre, chegando à cidade como advogado experiente, o que lhe permitiu comprar 2 casas germinadas na Rua Havaí. Uma das casas foi cedida para a sede da Félix. Em 1948, assumiu a função de vice-presidente da Félix. Em novembro do mesmo ano, participou dos trabalhos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado em São Paulo. No ano de 1949, tornou-se diretor da revista A Reencarnação, publicação oficial da Félix até os dias de hoje. Também em 1949, participou do Pacto Áureo de Unificação dos Espíritas Brasileiros, na Federação Espírita Brasileira, FEB. Em novembro do ano de 1950, Spinelli participou da Caravana da Fraternidade, percorrendo os estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil, em campanha pela divulgação dos ideais da unificação do Espiritismo. Em março do ano de 1952, foi eleito presidente da FEDES, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ocupando a função até o seu desencargo. Na sua gestão, foi inaugurada a sede da FEDES na Rua André da Rocha, em 16 de agosto de 1952. Ainda na presidência da FEDES, no ano de 1953, Spinelli imprimiu a primeira revista A Reencarnação. Em 1954, inaugurou a livraria da Federação Espírita no Rio Grande do Sul. Neste mesmo ano, foi a comemoração dos 97 anos de existência do Livro dos Espíritos. Também em 1954, Spinelli instalou em sua casa o culto do Evangelho no Lar. Residia na Avenida Aparício Borges, próximo ao bairro Glória, aqui em Porto Alegre. Além de sua família, vários amigos participavam do Evangelho. Francisco Spinelli desencarnou no ano de 1955. A sua esposa, senhora Dalcina Araújo, sugeriu a criação de uma sociedade espírita no local da residência, porque as pessoas continuaram a frequentar o culto do Evangelho no lar, mesmo após o seu desencargo, Spinelli. Na data de 29 de dezembro de 1957, foi inaugurada a Sociedade Espírita Francisco Spinelli, que permanece com sua sede na Avenida Aparício Borges, aqui na nossa cidade. Spinelli disse: a criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã. Obrigada.